com o pessoal daqui, né, para falar Isso. da lei do bem. Beleza. Então, como é que a gente tem, o que a gente teve aí de update aí essa semana aí? Pode falar, vai, pode ficar à vontade. Que houve, coisa? Não, porque como nos últimos dias a gente estava trabalhando sem parar, finais de semana e depois do horário, aí eu fui e falei, cara, o mês está acabando e eu preciso que você tire folga Ah, sim. pelos horários que você está fazendo extra. Pô, não precisa, não. Não, precisa sim. Tá Aí tanto certo. que ontem eu só perguntava alguma coisa pontual de que o pessoal do RH e do financeiro me perguntava, mas o restante eu não tô. Aham. Eu estava monitorando lá em casa também, então eu sei que o Hamashi estava caindo mais vezes do que o Tailscale sozinho. Então, o problema todo era o Hamashi. E é uma coisa que está no foco aí da gente deixar de pagar o Hamashi também. Aham.
É que em janeiro você ainda não tinha mostrado, eu acho que ainda não tinha mostrado para você. É que é o Nextcloud, ele é um hub de sistemas, então dentro dele a gente Você me conseguiria. mostrou. Ah, eu conseguia mostrar para você também? Ah, então é isso que ele está montando, que ele está montando em Docker, ele está dockerizando o Nextcloud, e ele a gente vai substituir a conexão da Machine com arquivos, então vai ficar tudo dentro dele. Vai ser um login único que a pessoa vai ter acesso. Tá, E tem login também nosso. o Messenger, tem tudo ali, né? Isso. Então, aí ele vai estar tudo centralizado num lugar só. O LDAP que ele está instalando na máquina aqui dentro vai ser o login de acesso, e isso é até uma coisa que aconteceu hoje, né? Que era o Márcio demitiu o funcionário, e vai ajudar isso também, porque o Márcio fez a demissão, ele não falou comigo sobre isso, então depois eu fiquei sabendo, eu tive que correr em outros acessos para desligar os acessos desse funcionário, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Então, a gente tendo o LDAP centralizado, é um painel simples que a gente só clicou no botão e pronto, ele já perdeu todos os acessos de todos os sistemas da casa. Então, é uma coisa que a gente que ele conseguiu instalar o LDAP aqui na ETL. Uhum. Entra aquele novo no break que eu falei contigo, que esse novo no break a gente consegue monitorar a energia que é passada para a máquina. Então a gente consegue saber em que momento teve um pico de energia, em que momento ela segurou sozinha, assim, sem precisar. A que está atualmente ela não faz isso, então a gente não sabe o que está acontecendo. Sim. Então, esse eu preciso fazer a compra. Eu acho que eu posso mandar o link para você, porque a gente já tem o cartão. Não, tá, estão atrasando pra caramba. Porque aí eu mando o link e faz a compra diretamente do Mercado Livre, que eles geram a nota fiscal. Que a gente já tem separado já os links para poder fazer a compra. Já tem? Já, Entendi. É só passar o cartão, é isso? isso. Aí eu mando e faz a compra. Aí a gente já vai ter esse novo no break. O mini computador a gente está só avaliando no caso, o melhor preço, no caso mais baixo, né, o preço mais baixo, e que também tem a questão da nota fiscal também para poder estar tudo certinho.
Aproveitando, Diego, uma coisa que eu comentei com o Guinness Quadro agora, eu estava lendo sobre a CMMI e a Júlia tinha me mandado as certificações que é CMMI e MPS.br, Aham. e a MPS.br a gente não colocou na listagem para tirar, mas eu acho interessante a gente ter, porque ela é para software de gestão de RH. Então, tipo, o NEL ele tem a gestão de RH, mas não tem a certificação para isso. Então, seria interessante a gente ter esse tipo de certificação e ela é em conjunto, basicamente, com o CMMI. Os dois seguem basicamente o mesmo padronização de como tirar. Então, eu já conversei com o pessoal de desenvolvimento, tinha conversado com o Márcio até, a gente vai mudar a questão do controle de códigos e requisitos para a equipe de desenvolvimento, que ultimamente, hoje é feito no GitHub e a gente vai colocar no GitLab. Aí no GitLab a gente consegue ter os dois, que é tanto o controle de códigos de versões, quanto o de solicitações de requisitos ou o Kanban, que é uma coisa que normalmente as empresas elas contratam um Gira ou contratam uma outra empresa para poder fazer isso. E isso está dentro do escopo do CMMI. Eles pedem que tenha padronizado a análise de requisitos, um Kanban para poder ter o controle da equipe de desenvolvimento e um controle de versionamento de código. Então, o controle de versionamento de código a gente já está padronizando, que era uma coisa até que a gente está fazendo com o Bruno, né, do Ari, só que a gente parou porque precisava pagar o GitHub para isso. Então, a gente colocando um servidor para fazer isso no GitLab, que é open source, a gente consegue ter tudo isso, o controle todo sendo da gente, a gente fazendo esse controle. E, ao mesmo tempo, começa a padronizar para tirar a certificação do CMMI e do MPS.br. Então, coloca lá na nossa né, o artigo, a certificação MPS também. Tá? Faz sentido, coloca lá dentro, bota no cronograma aí, bota ela lá, acho que é importante sim. O Wagner, eu só comentei por alto com ele sobre isso, ele nem estava sabendo, mas eu já estava procurando sobre, enquanto a Júlia tinha comentado comigo, e eu tinha até esquecido que CMMI foi uma coisa que a gente já está correndo atrás, aí eu falei, realmente, a gente já estava vendo sobre isso, e é uma coisa que a gente já está correndo atrás, então juntou os dois, e eu acho que o caminho dessa infraestrutura, dessa mudança que a gente está fazendo, vai dar para tirar pelo menos todos elas em paralelo. Aí só tem que ver se tem custo a mais, né, de certificação, se é relevante ou não, e prioridade, né? Porque se a gente tem que estabelecer as prioridades. Se uma coisa for, tá, não, se para fazer isso aqui eu vou atrasar todo o resto, a gente tem que ver o que bota as prioridades aí. Ok. Wagner, pode Tem ser. outra coisa, uma pergunta. Duas coisas, gente. A gente tem 10 minutos antes de começar o pessoal do Lei Bem. Tem que dar uma fechada. E 14.001. A gente, essa semana, não participamos de um pregão porque eles pediram certificação de 14.001. Eu nunca tinha ouvido falar da 14.001, nem pesquisei. Só para saber, assim, né? Porque foi a primeira vez que eu vi, que eu me lembro, pelo menos. Mas já apareceu aqui, a gente, foi essa semana, segunda-feira, alguma coisa assim. Não é de meio ambiente, não sei, acho que é meio ambiente. É meio ambiente? Eu acho que é ambiente. Então, meio ambiente, mas aí a gente precisa padronizar questões de cheira, dessas coisas. Meio ambiente? Eu acho que é. Tem que é, é. Tá. Tô A Gabi, achando que isso aí é do data center, né?
A Gabi, a Gabi, vamos ver. Dá uma olhadinha, a gente fala disso na A Gabi falou que o Ramachi está com problema. Acabou de falar no grupo aí, né? Eu teria que olhar lá no. Não. Tá. Boa tarde, Ramachi está com problema, mas o que ela mandou ali está funcionando, o arquivo está funcionando, o desenho está funcionando, e o que ela quer? Não sei. Ela só mandou aí. Ok, gente. Então, como é que está aí sobre os outros pontos? O servidor está guardando tirar o cartão para a gente matar isso? Hum. Uhum. Aham. Na segunda-feira, eu junto com o Wagner, colocamos a máquina server como uma VPS, ela se tornou uma máquina virtual. Então, agora, a gente não precisa de duas máquinas virtuais, dá para poder passar tudo de uma para outra e deixar uma máquina só, e aumenta a quantidade de memórias que a outra já tem e a quantidade de espaço, e utiliza tudo numa só, e isso vai economizar até na questão da energia, né, que vai gastar menos energia. Mas e a contingência? Então, a nossa ideia da contingência é na Somos BR. É porque, Ah, como a tá. gente está montando toda a estrutura aqui, e é em VPS, é fácil migrar. É fácil migrar. Então, ele está fazendo de backup, está tudo backup na nuvem, por enquanto, mas assim que a gente finalizar tudo, passou dos testes, está tudo ok para poder fazer isso, a Somos BR, a gente aumenta a quantidade de espaço de memória lá e transfere para lá com o ponto aqui. Aí aqui só viraria emergência, só viraria backup. Ok. Porque, no caso, aí fica. Para a gente não gastar agora, não gastar nada com a Somos BR agora, a gente está fazendo tudo aqui na servidora local. E testando junto com o pessoal da RH de princípio. E como é que estamos na local area? Cancelado. Já que está cancelado. Vai cancelar. Então, ok. Pô, que legal. Então, como é que a gente atualiza? Depois vocês atualizam para mim aquele próximo passo, então? Atualiza. E Eu acho que a gente pode discutir isso, porque o Nextcloud eu acho importante a gente ter já instalado, mas o arquivos a gente ainda está pagando a Open Data Center, né? Porque a gente não vai migrar tudo agora, nesse momento, que o pessoal de desenvolvimento está fazendo a migração. Então, tem como colocar um link dentro do Nextcloud para acessar o. Então, enquanto eu acho que a gente pode fazer dessa forma, que o Nextcloud acessa os arquivos, a gente aumenta espaço, aumenta a memória lá na Sonos BR e aí a gente migra os arquivos completos também. Ou a gente coloca aqui dentro, porque como são arquivos da empresa, aí, eu acho que a gente pode deixar aqui dentro mesmo, mas é aquela questão que o Zé está fazendo a limpeza ainda, está retirando coisas das máquinas. Como ele ainda. Tá, beleza.
Foi. Sabe? Beleza. Algum ponto? Oi? Algum ponto aí, né? Então, eu tô. Acho que não é hora ainda, mas o GLPI, né? Assim que a gente lembrar, na hora que lembrar, vamos. É, a gente até eu acho que a gente vai ter uma boa ajuda do pessoal ali técnico, que tem prática para classificar ali os incidentes, essas coisas todas, né? Eu acho que seria bom. Mas assim, vamos priorizando aí, tá? Estou entendendo que tem essas prioridades aí que vocês estão tratando, depois a gente mexe nele. Porque como a gente só está organizando as infraestruturas, aí assim que as infraestruturas estiverem todas finalizadas, a instalação de software É tranquilo. é tranquilo, é uma coisa mais fácil. Tá bom. Perfeito. Os próximos passos é cancelar com a rede host, né, para acabar com mais um contrato de mais um data center. Aham. Então, a gente vai, já está no planejamento de fazer a migração dos correios antigos e correios novos, já com conexão num novo correio, né, um novo personalizado, com o LDAP. Então, já vai ser o ponto principal, o ponto inicial, junto com o Nextcloud, para a conexão única do LDAP. Tá. Ah, legal, muito bom. Qual é o link lá? A gente pode Você fazer recebeu? Você recebeu o link? Eu não chegou nada para mim. A gente pode falar de novo depois, é só para a gente não enrolar com ele. Eu já fiz uma análise de requisitos, que eu estou padronizando uma documentação, para quando a gente solicitar alguma coisa para o NEL, para desenvolver, a gente tem que fazer uma revisão do documento sempre para eles entenderem o passo a passo que eles têm que fazer. Esse é o ponto que eu chamo. Não é só não. Tudo isso que a gente está falando aqui, tudo tem que ser também. Uhum. Tem que entrar também. Tá. Isso é da lei do bem. Mas aí, tipo, eu fiz uma análise de requisito de um software novo que eu vou solicitar para o NEL, que foi o que eu falei com vocês, daquele de talento, que a Cato fez a reunião comigo. Eu já extraí tudo, eu basicamente peguei, joguei a gravação inteira na IA, pedi para ela extrair todos os pontos comentados e tudo que foi feito, e agora eu estou montando o documento para o NEL criar nosso próprio sistema. Aí, inicialmente, vai ser para a NTL fazer as contratações, né, como se fosse um teste da gente, e eu acho que futuramente pode ser um sistema que pode vender também. Né? A gente pode... Então, beleza. Então, o RH agora está resolvido, né? E estamos fazendo backup, todo dia, está de boa. Backup do Nel e backup do Correio, como é que está? Tá onde? Então, Correio, Correio tem um script de backup que joga aqui, nessa máquina daqui, mas ele é lento. Então, isso é uma coisa que a gente tem que melhorar, que a gente vai melhorar. E o NEL, o Tel Manage, também está aqui. É exatamente na mesma máquina. O Zé roda esse script e joga basicamente diariamente um backup do NEL ali. Então, aquele quase 8 teras que tem de ocupado lá, é só de backups mesmo. E é backups diários, que é uma coisa que a gente pode apagar com o tempo. Depois de um tempo. A gente não precisa de um backup de 3 meses atrás ou 2 meses atrás. A gente pode planejar um script para ir apagando os backups mais antigos e liberando mais espaço.
Eu acho excelente, porque hoje é isso, é basicamente os 500 megas que tem no primeiro, é os 500 megas que tem no segundo, e assim sucessivamente. Mas diferente da Open Data Center, da Local Web, a Open Data Center dá um pouquinho mais de liberdade para a gente. Então, se a máquina lá parar de funcionar, a gente consegue entrar e fazer a extração de dados se for necessário. Entendi. Uhum, Eles mandaram aqui tá? Eu mandei na rua de certificação. Vamos entrar lá, tá? Valeu, até. Agora eu não sei como é que a gente consegue fazer.